Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta a mais um vídeo do canal Jesus Vem, o Tempo Acabou. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Alessandra e eu gostaria, antes de mais nada, de mais uma vez pedir a vocês que ainda não são inscritos nesse canal, que se inscrevam no canal, que deem like nos vídeos, se assim gostarem do estudo que vocês vão assistir agora, e que compartilhem esses vídeos. Vamos fazer com que a palavra, do nosso Deus, eu sempre falo isso, venha chegar a mais pessoas. Eu vejo, pelo menos é isso que eu tenho observado em vários comentários de grupos que eu participo, muitas dúvidas com relação às coisas que estão acontecendo. Eu vejo dúvidas assim profundas de acontecimentos que estão agora, nesses dias que estamos vivendo, começando a se cumprir mediante aquilo que está na profecia dos últimos dias. E eu gostaria que vocês pudessem espalhar, esse estudo, os estudos do canal. Inclusive, eu vou colocar aqui depois na descrição do vídeo ou no primeiro comentário o meu grupo aliás, não é um grupo, o meu estudo que eu montei, um canal no WhatsApp, com os estudos do livro de Apocalipse. Ali é um estudo completo que eu já fiz neste ano de 2023, no começo do ano passado, daqui a pouco vai fazer um ano já, que eu fiz esse estudo completo de todos os capítulos do livro de Apocalipse, e eu acho importante que vocês possam, compartilhar este canal que eu montei no WhatsApp, porque ele é específico para o estudo do livro de Apocalipse. Ali, além de eu colocar os capítulos, os vídeos dos capítulos do livro de Apocalipse, eu também coloco ali os vídeos extras que falam mais aprofundadamente sobre o assunto que está sendo citado ali em cada capítulo do livro de Apocalipse. Então eu gostaria de contar com vocês que estão em algum grupo e que sabem, e existem muitas dúvidas, eu vejo isso e eu acredito que vocês também veem, espalhem esse canal do WhatsApp, espalhem o meu canal aqui do YouTube. Vamos levar a palavra do nosso Deus adiante. Se vocês acharem, que aquilo que tem sido falado aqui tem relevância com a palavra, tá bom? Eu agradeço vocês desde já. Espero também que vocês venham fazer um comentário, ainda que seja breve, porque vocês sabem que essa plataforma funciona por engajamento. O meu canal, ele é um canal que ele já sofre situações complicadas desde que eu tinha o outro canal que foi tirado, pela própria plataforma, e esse outro é um canal que eles não permitem o crescimento dele, infelizmente, gente. Eu tenho passado por isso, se inscreve 2 pessoas, 3 pessoas, se desinscrevem 4, 5. Então isso tem sido assim uma constância. Então se nós pudermos, fazer com que este canal tenha um engajamento maior, vocês puderem participar comigo, nesse empenho de levar esta palavra adiante, eu agradeço. Façam comentários, não deixem de fazer, mesmo que seja simples, tá bom? E se vocês têm alguma dúvida ou alguma coisa que vocês querem comentar também do assunto, gente, fiquem à vontade. A gente vai falar do assunto com total respeito, porque é isso que eu entendo que aqueles que servem a Deus têm que ter, respeito um pelo outro para falar. A gente pode conversar de tudo sobre a palavra, tudo mantendo o respeito e a consciência de que somos servos do Deus vivo, Então nós vamos começar hoje. Eu vou falar a respeito de quem são, os descendentes da mulher, a mulher de Apocalipse 12, uma mulher tão falada, uma mulher tão citada. Eu vou pegar o gancho do último vídeo que eu fiz, que eu até citei que esse assunto seria a cereja do bolo, ou o último assunto que eu falaria no último vídeo que eu fiz, a respeito de por que o filho varão se chama filho varão. Pegando esse gancho deste último vídeo que eu fiz, eu vou fazer este vídeo hoje, vou desmembrar quem são os descendentes da mulher e realmente quem é esta mulher. E também nós vamos observar algo que está sendo muito falado. Eu tenho visto isso sendo falado em vários canais e vídeos, que os 144 mil serão eles que serão arrebatados. Existem pessoas afirmando que o arrebatamento do 6º selo será somente para os 144 mil que serão levados, que serão selados, que serão preparados e voltarão para a terra para poder fazerem, ou exercerem esta função do grande avivamento, que vai acontecer da igreja, para que realmente o arrebatamento dos outros possa acontecer. Mas isso faz sentido? Isso realmente faz sentido na palavra? Nós vamos falar sobre tudo isso hoje. Espero que vocês prestem atenção. Eu acho importante que vocês venham abrir a Bíblia de vocês quando eu estiverem falando e venham analisar.
Porque tudo que eu vou falar para vocês aqui é da palavra. Eu acho que precisa ser analisado. Abra suas Bíblias e analisem. Leiam a Bíblia e analisem. Eu vejo muitas pessoas falando, vamos ler a Bíblia. Mas as pessoas pegam versículos soltos, leem, aí fazem os seus comentários, as suas interpretações daquilo que entendem e simplesmente aquilo vira uma regra na cabeça da pessoa. Mas a palavra de Deus, gente, ela é uma coisa completa, ela é um todo. Desde o primeiro livro do Gênesis até o último do Apocalipse, tudo que está dentro da palavra, ele está num contexto único, exclusivo de um acontecimento que é citado para nós em todos os livros, que é os últimos dias. É o final dos tempos, é justamente o tempo em que o Senhor Jesus viria para reinar sobre a terra, aonde ele venceria o mal e reinaria sobre a terra. Então, toda a Bíblia, ela é parte de um princípio, a salvação, ou aquilo que Deus, criou como propósito de salvação para salvar a humanidade. Então, a gente tem que olhar a Bíblia como um todo, desde o Gênesis ao Apocalipse, uma coisa completa a outra. Não adianta eu querer pegar um versículo solto e fazer aqui toda uma pregação para vocês, citando aquilo que eu acho ou aquilo que eu entendo. A gente precisa achar fundamentos em toda a palavra. É isso que a gente vai fazer agora, mais uma vez. Eu espero que vocês me acompanhem e vão comigo até o final desse vídeo, tá bom? Desde já eu agradeço vocês, tá bom? Vamos começar. Vamos lá. Se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês, a gente vai começar em Apocalipse no capítulo 12 e a gente vai ler o versículo 1, né? A gente vai ler o versículo 1 em diante, porque eu quero fazer com vocês algumas observações. Então vamos lá. 12:1, Apocalipse 12:1. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Este aqui é um ponto interessante que muitos, afirmam categoricamente que esta mulher de Apocalipse 12 é a igreja. Mas vamos analisar, gente, se faz sentido isso que é falado. Aqui está dizendo para nós que esta mulher estava vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Aonde na Bíblia, em qualquer parte dela, e se vocês souberem, depois vocês podem colocar aqui nos comentários, se encontra uma colocação dessas, dizendo que a igreja tem algum simbolismo em lua, sol ou estrelas? Eu não conheço nenhuma passagem bíblica que mostre para mim que a igreja seja comparada nada com o sol, nem com lua, nem com estrelas. Já a Israel de Deus, sim, a gente encontra algo que simbolicamente nos aponta que a Israel de Deus, ela sim, simbolicamente, pode ser comparada a uma mulher que está vestida de sol, porque mulher é tanto igreja como Israel. Israel é conhecida como uma mulher, inclusive no Antigo Testamento ela é tomada em todos os parâmetros como a esposa do Senhor Deus Pai, E ela é uma mulher, e sim, vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, existe esse simbolismo. A gente vai achar isso aonde? A gente vai ler isso lá em Gênesis, no capítulo 37, no versículo 9. A gente vai lá para Gênesis, no capítulo 37, no versículo 9, e a gente vai ver que, sim, existe um fundamento para isso. Gênesis 37, 9. Nós vamos analisar tudo, porque nós temos que fazer isso. Nós temos que analisar isso assim. É dessa forma que a gente estuda a palavra. Gênesis 37, 9. Vamos ler aqui. Teve ainda outro sonho. Quem teve esse sonho? José. E o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Então vamos pensar. Quando ele contou isso para o pai dele, veja só o que o pai dele respondeu. Contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tivestes? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? Então a gente vê que esse simbolismo, sim, ele nos remete a Israel. O próprio Jacó, ele se entende ali como o sol, a mãe de José sendo a lua, e as 11 estrelas sendo os irmãos dele, que no caso ele seria a 12ª. Então nós vimos um simbolismo aqui nos apontando que Israel como país, como nação, sim, ele é representado de forma simbólica pelo sol, pela lua e pelas estrelas. Então esta mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e as 12 coroas de estrelas e a coroa de 12 estrelas na cabeça, ela é Israel. A gente vai continuar observando, porque não vai ser só isso
que vai apontar para nós que ela seja a Israel. A gente vai continuar, vou voltar para Apocalipse 12 e a gente vai continuar analisando. A gente vai olhar hoje todos os pontos, porque isso é importante. Eu espero que isso faça as pessoas entenderem que a palavra de Deus se completa. Então vamos lá. Eu vou ler agora. Eu vou continuar lendo o 3. Então a mulher achava-se grávida, né? Eu vou continuar do 3. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Esse a gente vai guardar um pouquinho para falar. E a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então essa mulher estava grávida, nós já sabemos, né, gritando com dores de parto. E o dragão se coloca na frente dessa mulher, tentando devorar o filho dela quando esse filho nascer. Vamos analisar o que significa isso. Aqui está dizendo para nós quem é o dragão, né? Que viu-se um outro sinal no céu, o dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas. Quem foi aquele que, quando caiu do céu, arrastou a terça parte das estrelas? A Bíblia nos fala, este é Satanás, o dragão, a antiga serpente. Então este dragão aqui nada mais é do que Satanás, o dragão, a antiga serpente. A gente pode ver isso também quando a gente vai aqui para o capítulo 7, que a gente vai também falar mais disso, mas é para apontar para vocês. Olha só, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejavam contra o dragão. Também pelejava o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão vermelho que estava na frente da mulher, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Então a própria palavra está nos dizendo que este dragão é Satanás, o dragão, a antiga serpente. Então ele estava diante da mulher para devorar o filho quando nascesse. Este filho, nascesse, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e até o seu trono. Eu já ouvi também dizer que esta mulher, né, ela é Maria, não tem como ser Maria, porque em nenhum momento a palavra nos diz que Maria teve um filho, né? Ela também não é simbolizada por uma mulher vestida de sol, mas suponhamos que ela sendo israelita, podíamos dizer que era ela, vai. Só que o Senhor Jesus, quando nasceu, ele não foi arrebatado aos céus como um bebê, nem arrebatado aos céus ele foi. O Senhor Jesus, quando morreu e ressuscitou, a Bíblia diz que ele foi assunto aos céus. Ele subiu aos céus de forma vagarosa entre as nuvens. Ele não foi arrebatado, ou tirado com força, ou de forma brusca, ou sumiu, como Elias. Elias sim foi arrebatado, mas o Senhor Jesus não, e nem quando ele era um bebê. Então a gente vê que não faz sentido, mas eu quero citar para vocês tudo. Então, este filho varão, eu sempre falei, eu sempre me perguntei por que o filho varão, que nós sabemos que é a igreja, nós vamos dar uma olhadinha depois aqui mais embaixo, confirmando para nós que o filho varão sim é a igreja arrebatada. A gente vai analisar isso aqui mais para baixo, mas por que eu sempre me perguntei, por que um filho varão, né? A gente sabe, eu já falei isso, que eu usei o termo cereja do bolo no último vídeo, que quando uma mulher israelita, isso está na lei, tinha um filho, e este filho era o primogênito, um filho varão, ou o primeiro filho, um filho homem, Deus, ele disse que aquele filho tinha que ser apresentado para ele, porque lhe pertencia. A Bíblia diz, a lei, o Senhor Deus, que o filho varão sempre pertence a Deus, tem que ser apresentado para Deus e pertence a Deus. E o costume deles, ou a tradição, dizia que este filho varão, este primeiro filho, ele era o detentor do quê? Da promessa. Ele era o detentor de receber do seu pai a herança, de receber do seu pai a posição de que quando o pai, né, passasse para ele, né, esta bênção da primogenitura e partisse, né, e morresse, ele teria a responsabilidade de cuidar da família e ele estaria com a herança, ele estaria com a maior parte. Ele, o filho varão, é aquele que detém a promessa. Então, por que a igreja é chamada de filho varão? Porque é o primeiro filho que é arrebatado para Deus. É aquele que detém a promessa. É aquele que vai herdar a herança. Por isso, a Bíblia coloca este filho como um filho varão. Isso é algo muito interessante da gente observar. E aí a gente continua vendo aqui, né? Que vai reger as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então a gente vê que o dragão ficou ali, na frente da mulher, tentando devorar esse filho, mas não deu certo, né? Ele não consegue devorar o filho, a igreja ou o filho varão vai nascer,
vai ser arrebatado para Deus e o dragão não vai poder impedir. Mas o que significa isto do dragão se colocar na frente da mulher? Isso nos mostra que antes que aconteça o arrebatamento da igreja, o diabo, o dragão, Satanás, vai se opor contra a igreja de Cristo. E o que significa se opor contra a igreja de Cristo? Ele vai tentar impedir com que esta promessa, desta herança gloriosa que o Senhor prometeu para nós, aqueles que de forma fiel estarão vigilantes, né? E cumprindo os mandamentos de Deus neste dia, que vai ser o dia do arrebatamento, que esses sejam arrebatados. Então ele vai tentar impedir. Ele vai tentar devorar este filho, ele vai tentar destruir a igreja do Senhor Jesus antes que isso aconteça. Nós sabemos que isso está para acontecer, nós já estamos vendo isso ser citado dentro do avivamento. Antes do avivamento começar, virão as trevas já estão aqui sobre nós. A escuridão, que é justamente o tempo em que o Senhor Deus permite que este dragão venha tentar destruir a igreja do Senhor. Mas a igreja, como luz do Senhor, vai brilhar o grande avivamento e vai fazer com que outros mais ainda sejam também preparados e amadurecidos como frutos, né? Nesta chuva serôdia e sejam arrebatados. Mas tudo bem, nós vamos prestar atenção aqui. Eu falei para vocês que eu ia mostrar para vocês os descendentes da mulher. Se a mulher não é a igreja, e eu estou provando para vocês aqui na Bíblia que ela é Israel, e nós vamos ter mais uns pontos para observar. Se a gente vai aqui para o versículo 10, deixa eu ver se a gente vai ler o versículo 10. Vamos aqui para o versículo 10, Apocalipse 12, 10. Então ouviu uma grande voz do céu proclamando. Então o dragão não conseguiu arrebatar o filho, né, quando nascesse, e pelo contrário, os anjos de Deus, Miguel e seus anjos vieram pelejar com o dragão, né, para guerrear com ele, e ele não de forma nenhuma conseguisse impedir o arrebatamento da igreja de acontecer. Então a gente vê que até o momento final, a hora que o Senhor for arrancar a igreja da terra de forma real e física, o dragão vai tentar impedir. Só que Deus vai enviar os anjos com Miguel para guerrear com ele. Então a gente vê aqui no 10. Então houve grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Quem são esses irmãos, gente? A igreja, o filho varão. O mesmo que os acusa de dia e de noite. A gente sabe que o acusador da igreja, o acusador dos cristãos é Satanás, né? Diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Quem venceu? O filho varão, os irmãos, a igreja arrebatada, aqueles que o dragão queria devorar. Venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Então aqui demonstra para nós que este filho varão é a igreja do Senhor Jesus. Por quê? Aqui está descrevendo para nós. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então eles estavam cobertos pelo sangue do Cordeiro. Esta igreja arrebatada é este filho varão, este filho que vai ser o primogênito, que detém a promessa, que será tirado da terra, porque existe essa promessa que o Senhor viria buscar a sua igreja, a sua noiva, este filho varão. Ele é a igreja, ele tem parte com o Senhor Jesus, ele tem parte no sangue do Senhor Jesus que está sobre eles. E por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Então aqui a igreja, mesmo no momento final, onde ela vai estar em faces da morte, sendo perseguida, vivendo situações difíceis, onde vai estar na terra fome, onde vai estar na terra sede, onde vai estar na terra as catástrofes climáticas, onde vai estar na terra a perseguição contra a igreja, contra os cristãos, o dragão tentando devorar a mulher, mesmo em faces da morte, eles não amaram a própria vida. Mas eles tinham o testemunho que deram por crer em Jesus, mesmo em faces da morte. Então aqui diz para nós que este filho varão aqui arrebatado, ele tinha parte com Jesus. Ele estava coberto pelo sangue de Cristo. A mulher, em nenhum momento é citado que esta mulher tinha testemunho de Jesus, ou que deu testemunho de Jesus, ou que tinha o sangue de Jesus. Não tem, não existe. Então por que as pessoas cismam que a mulher é a igreja, se não nada liga esta mulher que está ali com dores de parto a Jesus Cristo? Em nenhum momento esta mulher é ligada a Jesus Cristo. Pelo contrário, a gente vai continuar aqui no 5 novamente. Nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetros de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A igreja vai ser tirada, vai ser arrebatada.
A mulher, porém, fugiu para o deserto. Mulher, não existe aqui dizendo que ela tem fé em Deus, o testemunho de Jesus, o sangue de Jesus. Nada liga esta mulher a Cristo. Onde lhe havia Deus Pai, preparado lugar para que nela o sustente durante 1260 dias. Então a gente vê que esta mulher vai ser guardada por Deus no deserto. E a gente vê que este momento é descrito em outras partes no Antigo Testamento, que eu não vou citar para vocês agora, que Deus vai guardar o remanescente de Israel. Porque o remanescente de Israel, no final de tudo, será salvo. Então, quem é esta mulher que vai ser guardada no deserto? É justamente o remanescente de Israel, que Deus tem um propósito de salvá-los no final de tudo. Depois que a angústia de Jacó, a angústia de Israel estiver sobre a terra, estiver sobre o povo de Israel, existe uma promessa de que eles serão sim salvos no final de tudo. Então a gente vê que o que liga esta mulher, ela liga esta mulher a Israel. É Israel. A Bíblia nos aponta para Israel. Vamos continuar. A gente vai achar agora o segundo descendente da mulher. Eu disse quem são os descendentes da mulher. E a Bíblia é bem específica quando ela diz que são descendentes. Descendentes são o quê? Filhos. Filhos são descendentes. A descendência de uma pessoa são seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Essas são a descendência de alguém. A gente vai continuar aqui. Eu falei que esta mulher em nenhum momento ela é ligada ao Senhor Jesus. Mas os filhos dela, sim, a gente já leu aqui, este aqui que venceu por causa do sangue, por causa do testemunho que deram. E a gente vai aqui para Apocalipse 12, no versículo 7. Depois que a mulher fugiu para o deserto, né? E o dragão vai perseguir esta mulher, vai tentar pegar esta mulher, e vai ficar com muita raiva porque não vai conseguir, porque o próprio Deus, né, usando a terra, eu já expliquei isso aqui, já em muitos vídeos explicando o que isso aqui significa, não vou falar disso agora, mas o Deus usando a própria terra vai livrar esta mulher remanescente que está fugindo para o deserto e vai escondê-la, e o dragão vai ficar muito irado, ele vai ficar revoltado. E quem é o simbolismo deste dragão, senão o anticristo, gente? A gente vai chegar aqui agora, eu vou mostrar para vocês. Mas vamos ver o que ele vai fazer. Ele irou-se, capítulo 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher. Mulher Israel, aqui de novo, nenhuma ligação dela com Jesus, com palavra, com sangue, com testemunho, com nada. E foi pelejar com os restantes da sua descendência. Descendência, filhos. Os restantes, aquilo que sobrou. O que é um resto? Resto é o que sobra, é o que fica, é o restante da descendência. Então, se a mulher, sendo Israel, que estava grávida, teve um filho, que foi o primeiro, que é o detentor da promessa, que é o filho varão, que é a igreja que foi tirada, que foi arrebatada, também esta mulher teve um outro filho, e este filho, que também é o descendente desta mulher, ele é um restante, ou seja, ele ficou para trás. Ele não recebeu a promessa, ele não foi arrebatado, ele não estava apto naquele momento a receber esta promessa que o Senhor Deus fez, que tiraria, né, a igreja da terra. Esta parte da igreja, ou esses deixados para trás, ou o restante da descendência desta mulher, ficou para trás porque não estava apto. Então aqui engloba aqueles que ficaram para trás e aqueles que se converterão dentro do primeira parte da grande tribulação, ou dos primeiros 3 anos e meio. A gente vai chegar lá, tá? Os que guardam os mandamentos de Deus. Guardam os mandamentos de Deus. E têm o testemunho de Jesus. Aqui, o descendente da mulher ligado ao Senhor Jesus. Ou seja, eles vão guardar os mandamentos de Deus aqui, neste período, e vão ter o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Então o dragão vai perseguir o restante do descendente da mulher, ou o restante desta igreja, que já não vai ser chamada mais de igreja, mas de santos da tribulação, que tem o mandamento de Deus, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui, esses também, a gente vê que são parte desta igreja, que não vai ser mais chamada de igreja, porque a igreja é aquela que vai ser arrebatada, mas são os santos da grande tribulação, aqueles que se converterão ou que realmente, né, firmarão-se com Jesus já dentro do período da tribulação, tem o testemunho de Jesus. Então a gente vê que os 2 filhos, os 2 descendentes, eles estão ligados com Deus e com Jesus.
O primeiro com o sangue de Jesus, que o cobriu, que o lavou, que o purificou. E o segundo com o testemunho de Jesus, porque vai ser mostrado para eles aqui dentro da tribulação que existe ainda a oportunidade deles se salvarem. E aí, o que acontece com o dragão quando ele vem perseguir, quando ele não consegue pegar a mulher e vem perseguir o restante da descendência? Em que momento isso aqui acontece? A gente sabe, eu já expliquei, eu vou dar só uma pincelada para vocês poderem entender, que a mulher, Israel, ela vai ser perseguida, o remanescente, né, de Israel vai ser perseguido pelo dragão ou pelo anticristo no meio dos 3 anos e meio da grande tribulação. Quando ele vai invadir Israel, vai quebrar o acordo de paz, né, com Israel, vai invadir, vai cessar o sacrifício no templo, vai entrar no templo e vai simplesmente perseguir o povo de Israel que não aceitarem. Então, aqueles que não aceitarem e que não morrerem e que fugirem, que serão justamente o remanescente que vai fugir para o deserto e que Deus vai esconder, isso vai acontecer no meio dos 3 anos e meio. Então, quando que ele vai lá realmente para pelejar contra aqui o restante da descendência? Pelejar é guerrear, gente. É guerrear. Quando que ele vai guerrear com esses descendentes aqui? Do meio dos 3 anos e meio para frente. Ou seja, quando realmente vai se iniciar o reino verdadeiro do anticristo. Como é que a gente sabe disso? Aqui está dizendo para nós assim, ó. E pôs-se em pé sobre a areia do mar. Pôs-se em pé, ou seja, ele vai se pôr de pé sobre a areia do mar. Isso nos aponta que o anticristo aqui, ele está realmente assumindo o mandato dos últimos 3 anos e meio, que é os 42 meses que ele tem de reinado verdadeiro, e vai pelejar contra os santos da tribulação, ou contra aqueles que sobrarem, que são o restante da descendência da mulher. E eu vou mostrar isso para vocês aqui, quando a gente vai continuar aqui no capítulo 13. No capítulo 13, ele nos mostra exatamente isso. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui. Eu vou ler aqui. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a leopardo e tal, eu não vou dar muitos detalhes aqui, mas eu vi emergir do mar. O que a Bíblia fala aqui para nós é mar? Mar é multidões, povos, nações e línguas. Então o anticristo se levanta no poder de fato e de verdade, dentro dos últimos 42 meses, que é o que a Bíblia nos fala, e põe-se sobre a areia do mar. Então ele ficou de pé sobre a areia do mar para pelejar contra aqueles que eram os descendentes da mulher. Aqui, quando a gente vai aqui para o versículo, eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui, versículo 7. Então, capítulo 13, versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. O que ele foi fazer com o restante da descendência? Pelejar. Então, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos da grande tribulação, e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ou seja, ele estava sobre a areia do mar. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Eu vou subir um pouquinho, mas aqui vou mostrar para vocês no versículo 5, 13, 5, que são só 42 meses que realmente é descrito que é o reino e o poder que o anticristo vai assumir de fato de verdade. E os primeiros 3 anos e meio? Os primeiros 3 anos e meio, gente, ele vai vir com o papel de aquele que vai tentar consertar. Ele não vai exercer realmente o papel de dominador do mundo nos primeiros 3 anos e meio. Ele vai enganar as nações. Aqui no versículo 5 nos mostra isso, 13:5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, e autoridade para agir por 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio. Então, os últimos 3 anos e meio da tribulação, realmente é o tempo em que o anticristo, tomado pelo dragão, porque os dois serão uma coisa só, eu já expliquei isso em outros vídeos, ele vai realmente guerrear contra os santos. O que significa isso, gente? Nos primeiros 3 anos e meio, as pessoas vão ser perseguidas? Vão. As pessoas não vão poder comprar nem vender se não tiverem a marca? Não. As pessoas vão ser presas? Vão. As pessoas vão ficar sem as coisas? Vão para a rua? Vão perder seus bens? Vão. As pessoas vão ficar em situações difíceis? Sim, vai existir essa perseguição também. Mas quando que ele se levanta realmente para falar? É agora. Ou você aceita ou morre. E vai matar. E vai realmente guerrear contra os santos, que são o restante da descendência da mulher, quando ele realmente assume o poder nos últimos 42 meses. Então, a partir do momento
que o anticristo realmente se torna aquele que vai deter o poder total nos últimos 42 meses do reinado, nos 7 anos, né? Dos 7 anos da angústia de Jacó, ele vai perseguir os santos. Ele vai realmente guerrear contra o restante da descendência da mulher. Ou contra os santos da tribulação, que nós podemos dizer que são a igreja deixada para trás e aqueles que vão se converter dentro deste período, certo? A gente está analisando tudo aqui na palavra, eu estou mostrando para vocês. Dentro do período da grande tribulação, eu vou falar do período da tribulação, porque as pessoas dividem, nesses primeiros 3 anos e meio da tribulação, existe conversão? Existe salvação? Sim, existe salvação. Esta vai ser a parte justamente que os 144 mil vão fazer. De fato, eles vão pregar dentro dos primeiros 3 anos e meio da tribulação. E vão ganhar pessoas, vão converter pessoas. As 2 testemunhas pregam em Jerusalém, nos primeiros 42 meses, e os 144 mil pregam nas nações. A gente vai continuar e eu vou explicar para vocês tudo isso de forma para que vocês venham entender. A gente vai agora para Apocalipse no capítulo 6. Vamos lá. Aquelas pessoas que dizem para nós que os 144 mil serão somente esses que serão arrebatados, elas partem do princípio que o 6º selo é o lugar onde vai acontecer o arrebatamento, né, da igreja, ou desses 144 mil que eles dizem que é a igreja, a primícia, tal. De fato, o arrebatamento da igreja acontece no 6º selo. Eu também concordo. Mas só os 144 mil serão tirados da terra neste período? Se a gente analisar aqui, se o 6º selo, e nós concordamos, é o arrebatamento da igreja, ou esses que acham que é só os 144 mil, então como explicar que dentro dos outros primeiros selos, ou seja, do selo 1, do selo 2, do selo 3, do selo 4 e do selo 5, justamente acontecem as dores de parto e todo o caos que nós já estamos vendo iniciado no nosso tempo? Se é só no 6º selo que vai ser arrebatado estes, como que eles podem ser aqueles que vão pregar o avivamento da igreja? Como podem ser esses que vão pregar dentro do período da tribulação? Se eles serão tirados para ser selados, né, como diz o 6º selo. O 6º selo pode acontecer antes que aconteçam os outros selos? Não. E onde a gente vê que realmente não tem como isso acontecer? Eu já disse para vocês, eu tenho explicado para vocês que o primeiro selo já se abriu, que ele é a peste mundial, que se iniciou no final de 2019, início de 2020. Eu já falei para vocês que o segundo selo já se abriu, que é justamente quando foi tirada a paz da terra. A paz da terra foi tirada já. Aqui abriu-se o primeiro selo, iniciou-se o trabalho de proliferação de pestes. O segundo selo foi aberto, foi tirada a paz da terra e todas as guerras que tem tido, nação contra nação, reino contra reino, até que chegue a grande espada, que é justamente a terceira G do mundo, que essa ainda não aconteceu, mas tanto o primeiro como o segundo já abriram, estão se desenrolando nos seus acontecimentos dentro deste período. Então, o primeiro selo já se abriu, o segundo selo já se abriu, só que eles estão ainda acontecendo. O primeiro selo abre-se e não acontece aquilo e acaba. O segundo selo abre-se e não acontece aquilo e acaba. Não, gente, isso nos mostra um marco de tempo. Abriu o primeiro selo, começa a desenrolar as coisas e elas estão acontecendo. Nós estamos vendo isso acontecer ainda. O terceiro selo já se abriu? Já. Porque começou o quê? A caristia. Desde de algum tempo para cá, desde que começou o primeiro selo, depois veio o segundo, tirou-se a paz, veio o terceiro, a gente vê caristia, a gente vê aumento de fome, a gente vê as coisas se dificultando, a gente vê que começou-se a dificultar os plantios, começou-se a dificultar cuidar de animais, começou-se a morrer muitos animais que são de alimento, muitas plantações, a própria crise climática tem feito com que isso aconteça. Então a gente vê que tudo isso está levando com que a caristia aumente, porque aqui a gente vê primeiro a caristia. A caristia vai levar à fome? Com certeza. Então, peste, falta de paz e caristia, primeiro, segundo e terceiro selo que já estão abertos e já estão se desenrolando. Eu tenho explicado isso em vários vídeos, não vou dar detalhes. E agora eu disse para vocês já, inclusive aqui no terceiro selo, quando fala aqui no finalzinho, uma medida de trigo por 1 denário, estou no 6, estou no 6,6, no terceiro selo, Apocalipse 6,6, uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, está nos mostrando a caristia, ou seja, que o alimento vai diminuindo e as coisas vão ficando mais caras. É este período que nós já estamos vivendo, já está se desenrolando também
e não danifiqueis o azeite e o vinho, ou seja, não toques na igreja, azeite e vinho, símbolo do Espírito Santo e do sangue do Cordeiro. A igreja do Senhor Jesus, que tem o Espírito e tem o sangue do Senhor Jesus que está sobre ela. Então, mesmo neste período de fome e carestia, a igreja não será tocada. Já falei isso em vários vídeos. Mas aí a gente vai para o quarto selo, que é justamente aonde nos mostra que é impossível somente os 144 mil serem arrebatados no sexto selo e dizer para nós que é eles que exercem o avivamento dentro deste período, gente. Por quê? Porque o quarto selo, que já está aberto, já começou a se desenrolar, nos mostra que dentro dele, lembre-se, se o arrebatamento é no sexto selo, nós estamos no quarto, a igreja está aqui, os 144 mil estão aqui, ninguém foi tirado da terra ainda, certo? E o que acontece? E olhei e eis um cavalo esverdeado, e o seu cavaleiro sendo chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar. Presta atenção, a espada, terceira G do mundo, ou o culminar do segundo selo, acontece aqui no quarto. Terceira G do mundo vai ser a morte da quarta parte do povo que existe no planeta Terra. Então vai morrer muita gente neste selo. Já começou isso? Já. Só que vai intensificar? Vai. Então, dentro deste período, o arrebatamento é aqui no sexto selo. Ele ainda não aconteceu. Ele ainda está para acontecer. Nós estamos no quarto selo ainda, certo? Então aqui, morte pela espada, pela fome, pela peste e por meio das feras da terra. Eu já expliquei tudo isso daqui em vários vídeos. Então, a gente, enquanto igreja, 144 mil e igreja, estão aqui no início da terceira G do mundo, da fome especificamente falando, porque a carestia vai chegar no momento em que realmente a fome vai tomar conta do mundo, porque os alimentos vão ficar escassos. As pestes, porque as pestes vão continuar, estão continuando e vão continuar. E quando tiver a terceira G, mais ainda, porque quando existe guerra, gente, existe o alastrar-se de pestes. Porque excesso de mortes, excesso de situações, aumentam o quê? Aumentam as pestes. E a morte por meio das feras da terra, ou das bestas feras da terra, que eu já expliquei que essas feras aqui é a palavra therions no original, no grego, que significa a mesma palavra que é chamada de anticristo, então significa que o anticristo é chamado de therions, ou seja, besta. Então aqui é uma besta fera. Então as bestas feras da terra são vários pontos que eu já expliquei, que vão trazer morte também neste período aqui, que eu não vou explicar todas, mas uma delas é a quem? Aqueles que vão estar perseguindo as bestas feras da terra, do reino já do anticristo, que o reino do anticristo, vocês lembram que já está sobre a terra? O anticristo ainda não assumiu o poder, mas aqueles que exercem a autoridade para colocar este reino em evidência estão agindo, certo? Com todas as coisas que estão acontecendo. E as bestas feras, ou aqueles que vão exercer a autoridade para perseguir a igreja neste período, onde justamente as trevas vão tomar conta do planeta, ou já estão tomando conta, e a igreja vai ser perseguida, além de tudo aquilo que a gente vai ver, são aqueles que vão matar. Aí a gente pula para o quinto selo, que é justamente o selo que está prestes a se abrir, né? Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Ou seja, pessoas que foram mortas por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentavam. Desde o princípio da igreja, lá quando começou, lá no dia de Pentecostes, até agora, este período que nós estamos entrando, gente, onde vai haver perseguição. E sim, vão ter mártires neste período. Pessoas que vão ser mortas por amor de Jesus. Toda a igreja? Óbvio que não, mas vão ter mártires. Em todo o tempo e período da história houve mártires. Sempre houveram mártires e vão continuar. E esses mártires que vão acontecer agora, neste período, eles vão falar para Deus: e aí, o Senhor não vai julgar a nossa causa? O Senhor não vai julgar aquilo que está acontecendo? Quando o Senhor vai se levantar para julgar, para se vingar do nosso sangue que foi derramado por estes bestas feras da terra? Deus vai falar: oh, calma aí. E é justamente aqui que eu falo, que eles estão representando aqueles que serão ressuscitados para serem arrebatados, que são os mortos em Cristo. Por quê? Então a cada um deles foi dado, versículo 11, capítulo 6, uma vestidura branca. A gente sabe que quem recebe vestiduras brancas é a igreja arrebatada. Lembre-se que eles já são almas, lembre-se que eles já estão mortos, lembre-se que eles já estão no céu, lembre-se que eles estão debaixo do altar de Deus, ou seja, eles estão lá na frente, o altar de Deus, e eles embaixo do altar lá fazendo a sua
reclamação, fazendo a sua reivindicação, o seu pedido a Deus, mas eles já estão lá no céu. Então eles não estavam vestidos de vestiduras brancas? Por que eles receberam vestiduras brancas aqui depois que reclamaram? Porque essas vestiduras brancas, elas são realmente as vestiduras da salvação. Aqui representa para nós eles sendo ressuscitados para o arrebatamento da igreja, aonde o corpo de Cristo será glorificado. Os mortos em Cristo e os que serão arrebatados. Aonde? Aqui no sexto selo. O arrebatamento é no sexto selo. Mas dentro do sexto selo, tanto os 144 mil como a igreja, as nações, serão tirados da terra. Então não existe como dizer que os 144 mil vão ser tirados da terra para fazer avivamento, porque o avivamento acontece aqui, neste período aqui dos selos. Aqui entre o quarto e o quinto selo, onde vai apertar as coisas, é que Deus vai derramar a chuva seródia dele, para que no sexto selo a igreja seja arrebatada. Então não tem como. Se vocês querem provar para mim que isso que vocês falam é real, mas Deus me falou, eu sonhei, foi um anjo, tudo bem. Pega a Bíblia e mostra para mim na sequência que vocês estão falando faz sentido. Porque eu estou mostrando para vocês aqui que o que eu estou falando faz sentido. Eu estou pegando a Bíblia, aquilo que vocês também falam, e descrevendo para vocês que não faz sentido aquilo que vocês estão falando. Analisemos o versículo 7. Aliás, desculpa, gente. O capítulo 7. O sexto selo começa, lembrando que o sexto selo, ele dá início ao arrebatamento da igreja com uma catástrofe climática, algo que acontece aqui, que a gente não sabe bem dizer o que é. A gente lembra sinais no sol, na lua, nas estrelas, catástrofes climáticas acontecendo dentro desses períodos dos selos. Aqui é uma catástrofe climática. Pode ser que seja algo que está no céu, que mova sol, que mova... Eu não sei, gente, o que vai causar este grande terremoto, mas vai ser uma catástrofe climática. E a igreja vai ser tirada neste momento. Justamente, talvez, porque a igreja está sendo tirada, que a terra vai tremer. Porque a gente sabe que uma movimentação espiritual desta envergadura, né, com o diabo tentando impedir, com os anjos vindo guerrear, elas vão causar um abalo no mundo físico. A gente sabe que isso acontece. Todas as vezes que os anjos mostravam a sua face, lá no período em que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, o que acontecia? Terremotos. Então a gente sabe que existe isso. Existe a causa do mundo físico e o mundo espiritual. Quando um toca no outro, existe abalos. E o mundo físico, ele é abalado. Então eu sei que isso é uma catástrofe climática que causa o arrebatamento da igreja, ou o arrebatamento da igreja causa essa catástrofe climática. Aí eu já não tenho como dizer para vocês, gente, eu não vejo a hora de ver isso acontecer, porque eu não vejo a hora da igreja ser tirada, mas eu não sei especificar para vocês. Eu sei que é isso. E aí o que a gente vê mais aqui? Quando a gente vai para o versículo 13, as estrelas do céu caíram pela terra como figueiras quando abaladas por vento forte, que o vento forte deixa cair os figos verdes. Isso daqui também é a sequência disso que está acontecendo aqui, do arrebatamento da igreja, que é justamente o que nos está apontando o capítulo 12, gente. Aqui, ó. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor do mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, ele sendo atirado para a terra e com ele os seus anjos, causa aqui, ó. As estrelas do céu caíram pela terra como figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Aí você vai falar para mim, mas não tem nada a ver. Pode ser que não seja nada disso. Eu vou provar para vocês que é. Quando a gente vai lá para Isaías, no capítulo 34... Estou provando para vocês. Vocês querem duvidar de mim? Eu estou pegando a Bíblia para vocês e mostrando para vocês o que é. Vamos lá, Isaías capítulo 34. Peraí que eu passei. Isaías 34. Peraí, gente. Passei até demais. Aqui. Isaías 34, no versículo 4. Isaías 34, 4. Lembrando-se que Isaías 34 está falando para nós, a indignação de Deus contra as nações. Este capítulo 34, vocês podem ler ele todinho, ele está falando da ira de Deus, que vai ser derramada sobre a terra, ou seja, do último período, o período já entre aquilo que nós vamos ver, que é o início, quando a igreja for arrebatada, que vai estar ali dando um pontapé inicial para acontecer os últimos 7 anos, que é o tempo da ira de Deus sobre a terra, certo? Então aqui está falando sobre a ira de Deus sobre a terra, tá, todo o capítulo. Então a gente vai ver, vai encontrar aqueles anjos caídos ali. Vamos para o versículo 4. Todo o exército dos céus, exército dos céus. Quem estava guerreando?
com os anjos, o exército do céu do dragão e os seus anjos que foram atirados sobre a terra. E dissolverá, todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Cai como a folha da vide e como a folha da figueira. Não é o que está dizendo para nós lá? Vamos voltar lá. Para o versículo 6, para o capítulo 6, no versículo 13, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Então, aqui está comparando esse exército com figos e folhas de figueira. Então, a gente vê que a derrubada desse exército, ou esse exército sendo dissolvido, esse exército do céu, porque a gente sabe que o dragão está nas regiões celestes, ou Satanás nas regiões celestes, e os seus exércitos também. Por isso eles vão se colocar diante da mulher, né, para tentar impedir ela de dar luz, porque eles estão nas regiões celestes, ou seja, eles estão entre o terceiro céu e a terra, eles estão ali tentando, no mundo espiritual, segurar a igreja de ser arrebatada, eles vão perseguir a igreja e tentar impedir ela de passar. Então a gente vê que isso vai acontecer dentro aqui do sexto selo, no mesmo momento, e isso nos aponta que é justamente o capítulo 12, da mulher que vai ter um filho, e que realmente ali é o arrebatamento da igreja também sendo citado. Aí a gente vai aqui para o capítulo 7, que continua, né? Eu disse que depois aqui do versículo 14 do capítulo 6, do sexto selo em diante, aqui já está mostrando para nós, já entra no período da tribulação. Aqui já do versículo 14 até o 17, dentro do sexto selo, no capítulo 6, já é dentro do período da tribulação. Ou seja, o sexto selo, ele começa ali com o arrebatamento da igreja, ele entra dentro da tribulação, realmente dos 7 anos da tribulação. Por isso existe toda uma descrição aqui, até a ira do cordeiro, ó. Cairá sobre nós, esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Então aqui ele vai chegar até a ira do cordeiro, o sexto selo sendo citado aqui. Mas aí a gente vai para o capítulo 7, que vai nos mostrar aqui algo interessante, ó. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Ou seja, aí quando acontece o arrebatamento da igreja, os anjos são jogados para a terra, Deus fala, para tudo, anjos, segurem aí o que vocês estavam fazendo, ninguém se mexe mais. E isso aqui nos aponta para o início do sétimo selo aqui no capítulo 8. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então vai ter uma parada no céu, os anjos vão ficar quietinhos, porque Deus vai dizer para ela, não toque ninguém até que seja selado os 144 mil. Ó. Vamos para o 7:3. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem a árvore, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então Deus fala, para aí, faz um silêncio no céu, até selarmos na fonte os meus servos, os 144 mil. Eles vão ser tirados da terra com a igreja, vão ser arrebatados da terra. Para quê? Para serem selados e preparados para serem devolvidos para a terra, para a função deles dentro dos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Mas lembre-se, a igreja do Senhor Jesus, aqueles que ele chamou, vão ter feito o avivamento para o arrebatamento no sexto selo, dentro daquilo que nós estamos vivendo aqui, dos selos, ou no momento ainda das dores de parto, certo? Agora vamos analisar aqui. Até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, os 144 mil serão selados para serem devolvidos para a terra. E o que tem na sequência aqui, gente? No mesmo capítulo, no 7, no versículo 9. A visão dos glorificados. Depois dessas coisas, vi eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e língua em pé, diante do trono e na presença do Cordeiro. Ou seja, a igreja arrebatada. Eu já falei muitas vezes, tem pessoas que discordam porque falam que eles foram aqui tirados da grande tribulação. Isso aqui é uma tradução meio equivocada, porque eles são tirados para fora da tribulação. Já falei sobre isso várias vezes. Mas a igreja e os 144 mil estão aqui, ó, a sequência. Todos foram tirados da terra. Todos foram tirados no mesmo momento. Mas aqueles que são arrebatados, para os 144 mil, eles são tirados para um propósito. A gente vai lá para o capítulo 14 e vai ver, ó. Olhei o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, tendo na fronte escrito o nome dele e o nome de seu pai. Então, o selo é o nome dele e o nome de seu pai. Gente, está escurecendo, está se formando uma tempestade aqui. Por isso que a imagem está escura. Mas vamos continuar. Os 144 mil.
estavam com o Senhor Jesus, e aqui está dizendo para nós que eles são, não vou falar disso agora, eu tenho um vídeo específico falando sobre 144 mil e a igreja, quem serão os arrebatados, que eu dou detalhes específicos ali, que eles também são parte da igreja, por isso que eles estão aqui, não tem mácula, não se macularam. Aí a pessoa fala, são virgens, são homens. Não, são pessoas. Eu não vou explicar isso agora, mas eu vou colocar aqui depois na descrição o vídeo que eu falo sobre quem serão os arrebatados, para vocês que não entendem entenderem. Não tenho como explicar tudo agora. Mas como é que a gente sabe que eles vão voltar? Para quê? Qual é a função deles aqui dentro já do período da tribulação? Vi outro anjo voando pelo meio, eu estou no capítulo 14 e no versículo 6, tá? No meio do céu, tendo o evangelho eterno para ser pregado aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Então, o evangelho eterno, que é o evangelho que vai ser pregado dentro da tribulação, não é o evangelho da graça, acabou a graça. O evangelho eterno, ele é pregado para todos os povos, línguas, tribos e nações, pelos 144 mil. E o evangelho eterno é pregado dentro de Israel, pelas duas testemunhas. Então a gente está vendo aqui que é algo óbvio. E a igreja arrebatada que passa 7 anos, porque é a representação do casamento judaico, que são 7 anos, né? Que existe o casamento judaico, que ele acontece. E o que acontece quando o noivo e a noiva se encontram? As pessoas vão lá para a festa, mas eles vão para a recâmara para fazer com que o casamento seja consumado. É a mesma coisa. Deus tira a igreja da terra, a noiva do cordeiro, para consumar o casamento com ela. E como a gente comprova isso? Quando a gente vai aqui para o capítulo 19, no versículo 6, então ouvi uma voz como numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Então aqui, vamos continuar. Pois lhe foi dado vestígio de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então existe aqueles que serão chamados para esta ceia, mas a noiva que já é esposa, ou seja, já se consumou o casamento, ela já está aqui com os atos de justiça dela já testificado, as vestes brancas, porque foi consumado o casamento. E aí, quando os convidados chegam, o restante que vem da tribulação, acontece a ceia das bodas do Cordeiro. E o que é essa parte aqui que está falando para nós? Que eles são, como que fala? Espera aí que eu vou ler aqui. Que ela já se ataviou, que são os atos de justiça. O que é essa parte? É justamente quando a gente vai para 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5. Eu vou mostrar para vocês. Gente, vai chover. Olha só. 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5, 10. Nos mostra o que é este consumar do casamento. 5:10. Aqui, ó. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E agora a gente vai para 1 Coríntios 3:10. 1 Coríntios 3:10. Eu vou mostrar para vocês. 3:10. Aonde está sendo consumado o casamento? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta será toda a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque esta está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo a provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém que se queimar, sobre ele dano, mas, aliás, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Ou seja, aqui está. Todas as nossas obras serão provadas pelo fogo. E se elas passarem, nós receberemos o galardão, a consumação do nosso casamento. Se não, fogo queimar, a gente continua salvo, mas não tem galardão. Então, eu acredito que eu consegui especificar para vocês aqui
em todos os pontos. Quem são os descendentes da mulher? Existem os descendentes da mulher arrebatados, que deles fazem parte os 144 mil e a Igreja das Nações, e existem aqueles segundo descendente, que são os que ficarem para trás, e aqueles que serão salvos com a pregação dos 144 mil dentro da tribulação, que são aqueles que virão no final de tudo como convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. Mas a gente vê especificamente aqui que Israel terá a parte dele como aquela que vai fugir para o deserto, e Deus vai esconder para que no final ele venha salvar o povo de Israel. Eu acho que com isso eu consegui deixar bem específico para vocês aqui as coisas, gente. Eu vou terminar esse vídeo, gente, está se formando um temporal terrível. Escureceu demais aqui, eu acho que tá dando para ver na tela, né? Mas tá tudo certo, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu agradeço vocês desde já. Qualquer dúvida, vocês colocam aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou responder vocês. Obrigada por mais essa presença gloriosa de vocês aqui comigo. Fiquem com Deus e até a próxima.